Xalaim a todos e Aldinho. Mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Yahweh e de falar sobre a tua palavra, né? Porque a palavra de Yahweh é lamparina para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Yahweh, ela é boa e a vontade dele é perfeita. Temos que cada dia mais buscar conhecer a boa e a perfeita vontade de Yahweh para as nossas vidas. Por que, Aldinho Fernanda? Porque por muitos anos, gerações e gerações, fomos doutrinados e pegamos muitas tradições que não era do agrado de Yahweh, mas a bondade dele me alcançou e te alcançou hoje. Por isso devemos honrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo todas as vezes que formos falar sobre a palavra dele, não só quando formos falar, mas em todo o tempo de nossas vidas, tá certo? Então, eu já agradeço a oportunidade a Yahweh por este momento. Feche seus olhos, vamos agradecer e vamos pedir para o Pai para que Ele nos dê sabedoria. Pai amado e Pai querido, eu me coloco diante da Tua presença, Yahweh, para Te agradecer primeiramente porque Tu és magnífico, Tu és inabalável, Tu és insubstituível, Tu és imbatível, meu Pai. E sabemos que todas as coisas estão no Teu controle e que nada sai delas sem a Tua permissão. Pai amado e querido, eu te peço agora em nome de Yahshua, que todas essas pessoas, essas vidas que estão ouvindo a esta mensagem, que o entendimento dela possa ser aberto, destravado, meu Pai. Que elas consigam consumir a água da vida, aquela que leva para a salvação, e que elas deixem de ser embriagadas com aquele vinho da grande meretriz que deu a todas as nações e todos beberam e ficaram embriagados. Nós repreendemos agora em nome de Yahshua toda seta contrária que tenta impedir de teu filho, a tua filha, compreender a tua boa e perfeita vontade. Por isso, Yahweh, em nome de Yahshua, toca agora com teu ruach sobre esta vida. Em nome de Yahshua, assim seja. E Aldins, a nossa meditação hoje está em Efésios, capítulo 5, tá? Apóstolo Shaul, conhecido como Paulo, escreve a carta aos Efésios. E a gente vai iniciar do 5, capítulo 5, do 1 até o 20, tá certo? Então, por favor, pegue as suas escrituras para acompanhar. Não fique apenas só nas palavras que eu vou recitar aqui, mas que você acompanhe também, tá certo? 5. Sede, portanto, seguidores de Yahweh, como filhos queridos. E Shaul já começa dizendo, sede, portanto, seguidores de Yahweh. Quer dizer, ele dá continuidade ao capítulo 4, né? Mas nós vamos começar do 5. Então ele já diz, sede, portanto, seguidores de Yahweh, como filhos queridos. E tende um caminho de amor, como o Mashiach teve amor por nós e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Yahweh, como uma fragrância suave. Olha que Shaul já disse, olha, sede, portanto, seguidores de Yahweh, do nosso Criador, e filhos queridos, tá certo? Tendo o caminho de amor, como o Mashiach, o Messias, o enviado, o escolhido, teve amor por nós, que se entregou a si mesmo por nós,
como oferta de sacrifício a Iau. Como é que ele se entregou? Como foi que Iausha se entregou como oferta de sacrifício a Iau? Se muitas das vezes nós aprendemos no sistema ou dentro das denominações que são 3 em 1. Não pode. Aqui, Shaul está dizendo, olha, nós devemos ser seguidores de Iau como filhos queridos e andar no caminho como Iausha andou, por amor, né? Porque ele se entregou por nós, para que ele fosse o sacrifício de oferta agradável a Iau, aroma agradável. Por quê? Porque ele foi obediente. Iausha, ele foi obediente ao Pai. E ele veio à terra e morreu pelos nossos pecados. E a própria Escritura vai dizer que ele era desprovido de beleza e não tinha nada que o atraísse. Eu vou até abrir aqui para dar a vocês o parecer desta passagem que está em Irmial, Jeremias. Eu acho que é Jeremias. Vamos lá. Jeremias, vamos lá. Você vê que não é a bondade de Iau que nos dá direcionamento. É a bondade de Iau que nos dá direcionamento. E que ele continue assim, né? Enquanto eu estou pesquisando aqui, desculpa, não é Jeremias, não é Irmial, é Ishaial, conhecido como Isaías. Isaías 53, Ishaial 53 diz o seguinte: quem acreditou em nossa pregação e a quem será o braço de Iau revelado, porque ele crescerá diante dele como uma planta tenra e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza e nem formosura, e quando olhávamos para ele, não havia beleza alguma que o desejássemos. Olha que tremendo! O profeta, o Navim e Ishaial, né, profetizando sobre a vinda do Mashiach, do escolhido, do enviado, do Messias, o filho de Iau. E ainda tem mais, ele é menosprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de sofrimento e familiarizado com o pesar. E nós escondíamos como se estivéssemos com as nossas faces encobertas perante ele. E ele era menosprezado e não lhe dávamos sequer estima. Ou seja, ele foi, o profeta, o Navim, ele estava relatando que quando Iausha chegasse, ele além de não ter beleza, ele não tinha nada que desejasse, ele era desprezado. E a gente não ligava para ele, né? E as pessoas não ligavam, não davam atenção. Talvez seja essa pessoa, às vezes está do teu lado, que você não dá nenhum crédito a ela, de ouvi-la, de prestar atenção no que ela está falando. Por quê? Porque a sua ignorância não permite você fazer isso. E muitos negaram a Iausha. Muitos não queriam saber, ao contrário, queria tentar aprisioná-lo para matá-lo, né? Pegar uma falha dele para matá-lo. Mas o ruach de Iau, que é o ruach do pai, estava sobre ele, entendeu? E muitas coisas tinham sido reveladas, mas era só isso para ressaltar. Ishaial, capítulo 53, do 1 ao 3. Mas se você quiser ler todo, é muito importante. Eu só dou umas referências, tá? Então, sigamos. Ou seja, Iausha era desprovido de beleza e ele se entregou. Ele foi obediente. Ele fez tudo que o pai tinha ordenado, já tinha profetizado os Navim em nome dele. Tá certo? Versículo 3, Efésios.
Mas na fornicação, toda impureza ou avareza não seja nomeada sequer uma vez entre vós, como é conveniente aos sacerdotes em Israel, nem proferindo maldições, nem com conversas corruptíveis, nem com insultos, nem mesmo useis de gracejos imorais, visto que nenhuma destas coisas são necessárias. Antes, em vez disso, ofereceis dádivas de adoração. O que é que o Shaul está dizendo aqui? Olha, cuidado, não busca avareza, coisas impuras, não fica falando coisas podres, não fica fazendo igual os sacerdotes fazem, entendeu? Sejam diferentes, entendeu? Dê adoração a Yahweh, entendeu? Porque isso é agradável a Ele. Porquanto sabei isto, nenhum fornicário, olha o que ele diz aqui, ó, porquanto sabeis isto, nenhum fornicário, nenhuma pessoa imunda, nenhum cobiçoso, ninguém que seja idólatra. O que é idolatria? Idolatria não é só imagens, não, Iel disse. Idolatria não é só... Idolatria é tudo que você se apega e coloca como um criador, um Deus na sua frente e em Deus aquilo. Você está entendendo? Então, não é só de imagens, não. É algo que você coloca como acima do Criador. Você está entendendo? Seja as pequenas coisas, a pessoa idólatra, fica ali idolatrando as coisas, pessoas, o homem, entende? Coloca acima do Criador. E isso está dizendo, ninguém que seja idólatra tem qualquer herança no reino do Mashiach, ou seja, do enviado e de Ial. Nenhuma dessas que ele citou tem herança. Porque se nós somos filhos, nós temos herança do nosso pai. Ele diz, nenhum desses vão ter herança não, viu? Não se engane não. 6. Ninguém vos engane, ninguém vos engane com palavras sem significado. Olha que Shaul está dizendo aqui. Ninguém vos engane com palavras sem significado, visto que por causa destas coisas vem a ira de Ial sobre os filhos da desobediência. Não, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. E também não custa nada eu repetir porque a palavra de Ial ela é boa e perfeita. Ela vai diretamente no nosso ego, ela vai diretamente na carne, ela rasga o corpo assim de uma forma, vai na divisão da alma, da medula, dos ossos. A palavra é muito penetrante. Ela é linda demais. Ninguém vos engane com palavras sem significado, visto que por causa dessas coisas vem a ira de Ial sobre os filhos da desobediência, ou seja, não rejeita a verdade. Se alguém te ensinou, se alguém teve a humildade de chegar para você e te alertar, você tem a obrigação de pelo menos examinar, ouvir e examinar e começar a buscar. Porque os idólatras não vão entrar, tá certo? As pessoas imundas, cobiçárias, os fornicários também não vão herdar nada do reino de Ial e de Alcha. E não ouça ninguém que traz algo que não tem significado. E se alguém trouxer algo que está com significado errado, a ira de Ial vem sobre essas pessoas, sobre os filhos da desobediência. Então, cuidado com o que você está dizendo que não tem nada a ver, que nada, desse jeitinho mesmo, tanto faz. Se fosse assim, a gramática mudaria toda, completamente. Não é assim. Cuidado.
tá certo? Porque a palavra diz aqui, ó, visto que por causa dessas coisas que ensinam as pessoas também, sem significados, estudos errados, errôneo, as mentiras. E é por isso que a ira de Al vem sobre os filhos de Israel, vem sobre os filhos da desobediência. Entendeu? Ouça, se você tem ouvido, ouça o que o Ruach está falando com você. O Ruach é a própria presença do Pai. O Ruach, você dá uma respirada aí, é um sopro de vida que você obteve e a própria presença do Pai está sobre a tua vida. É o Ruach. É o Ruach de Al. Então, por isso, não deixe que ninguém vos engane com sem palavras sem significado, sem estudos verdadeiros, sem coisas que são concretas. Não engane com aquilo que acha, não tem nada de achismo. E uma das grandes verdades que temos anunciado é o nome verdadeiro do nosso Criador, que por muito tempo foi ocultado e substituído por Deus, onde dá referência a Zeus, que é da mitologia grega, paganismo, e o nosso Messias, que nunca teve o nome de Jesus, porque a letra J não faz parte do alfabeto hebraico, tá certo? O nome dele verdadeiro é Yahusha. Ele é sim o nosso Mashiach. Ele é o enviado, o escolhido, tá certo? E o nome do Filho e o nome do Pai está sobre o Filho. Por quê? Porque o nome do Filho, Yahusha, significa Yah é a salvação. Yah salva, tá certo, Yaldinhas? Então, cuidado, porque a ira de Yah vem sobre os filhos da desobediência. 7. Não participem destas coisas, ó. Não participe dessas coisas, dessas mentiras. Não participe das mentiras. Pois vocês eram uma vez trevas, ó. Pois vocês eram uma vez trevas, mas agora vocês estão na luz de Yah. Na luz de Yah, porque é Yah que salva. Por intermédio de quem? De Yahusha, que é o seu filho. E tendes vosso caminho como os filhos da luz. Então, vocês uma vez estavam nas trevas, você não tinha conhecimento. Hoje vocês sabem que o verdadeiro nome é Yah, é Yahusha. Então, tende o vosso caminho na luz. Não compactue, não participe de coisas que não tenham significado verdadeiro. Tá certo? Porque os frutos da luz são encontrados na bondade, na justiça e na verdade. Olha que lindo. Aprendei, olha que forte aqui agora, 10. Aprendei a discernir o que é aceitável a Yah. Vocês têm que entender, pedir direcionamento nas orações, falar em nome de Yah e de Yahusha, né? E dizer, Pai, me mostra aquilo que é aceitável a Ti. Eu não quero fazer minha vontade, uma vez que você ama o Criador, ama a sua palavra. Se você não ama, se você não crê, aí já é uma escolha sua, porque você tem um livre-arbítrio. Tá certo? Mas você que diz que ama, então faz a vontade do Pai. Aprender a discernir, pede a Ele, Pai, me ajuda a compreender aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Eu sei que por muitos anos eu fui doutrinada com costumes e tradições errôneas, passadas de geração em geração, porque a maldição também passa de geração em geração, como também a bênção passa de geração em geração. Então, por favor, Pai, me ajuda a compreender, a discernir isso, o que é bom para Ti, e retira de mim aquilo que não Te agrada.
Você vai ver que quando começar quando você orar dessa forma sincera, ele vai derramar o ruache sobre você e você vai começar a compreender aquilo que você não compreendia, tá certo? Mas comece a invocar o nome verdadeiro, Yau Yausha. Este nome é o que salva. E não tenhas comunhão com as obras infrutíferas. Olha o que Shaul está dizendo. E não tenhas comunhão. Não seja participante das obras infrutíferas, não. Não aplauda, não. Não abrace essas causas, não. Uma vez que você estava nas trevas e agora vocês estão na luz, que vocês têm a oportunidade de saber a verdade, vocês não abracem a mentira. Vocês não abracem essas obras de engano. Vocês tomem cuidado. Shaul está querendo nos alertar dessa forma. Vocês tomem cuidado. Vocês estavam na treva, estavam no engano, tudo bem. Mas agora vocês não estão. Vocês estão tendo a ciência de que não pode compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Porém, antes, condenai-as. Ele diz assim, olha, não compactua não, mas o que você pode fazer é combater um bom combate. Então você vai e condena-as. Você diz, olha, está repreendido essa obra de engano, esses falsos ensinos, essa idolatria, essa heresia, eu rejeito isso. Está contra as escrituras sagradas. Não é só não ter comunhão, não. Ainda é condená-las. É coragem para condená-las. Porquanto é vergonhoso falar aquelas coisas antigas que eles fazem em secreto. Porque é vergonhoso o que eles fazem, né? Muitas coisas, às vezes, em secreto. Né? Muitas coisas tristes que nós sabemos que eles fazem, né? Mas todas as coisas que estão debaixo da condenação se tornarão manifestas pela luz, pois tudo que se desvenda é manifesto pela luz. Shaul está dizendo assim, olha, mas tudo que está oculto vai vir à tona, vai, porque a luz mostra, nada fica escondido, a luz mostra, a luz descobre, mostra tudo que está sendo feito. A verdade sempre é revelada. Ela vai de confronto, ela não vai te abraçar e dizer, olha, não, ela vai na sua carne por causa de quê? De tantos costumes terríveis que nós pegamos de Babel, entendeu? Sigamos. 14, pois ele disse, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Machia te dará a luz. Ele diz assim, olha, o que está nas trevas, na condenação vai vir a luz. Porque tudo vai ser manifesto. A gente pensa que as coisas estão escondidas, não estão escondidas não. Quando a luz tocar, vai aparecer tudo. E ele ainda faz um alerta. Desperta tu que dormes. Você está dormindo, vocês estão brincando. A palavra de Yau, ela é poderosa. Uma vez que a verdade chegou para vocês, vocês não podem rejeitar. Porque foi isso que aconteceu com muitos, que rejeitaram e outros não rejeitaram. E aqueles que não rejeitaram, as escrituras vai nos falar que as mortes deles foram terríveis. Ishaial dividido no meio. Yalxanã, João, conhecido como João, cortado a cabeça. Estevão apedrejado até a morte. Então são mortes torturosas, terríveis, entendeu? Mas eles não negaram a verdade. Então por isso permaneça firme, se encha de azeite, fortalece a sua amoná. O que é amoná, Yaldin Fernanda? Amoná é a confiança, é a fé, é a certeza, é crer que Yausha
é o filho de Yah, é crer que Yah é o Criador sobre todas as coisas, que não existe outro nome que está acima dos nomes, a não ser o nome de Yahshua Mashiach, tá certo? Então, se você está dormindo, desperta, porque Yahshua te dará luz, entendeu? Levanta dentre os mortos, mortos espiritualmente, de tanta tradição, de tanta coisa que foi implantada, vocês estão mortos. Mas levanta-te, desperta tu que dormes. E Yahshua vai te dar a luz. Vede, pois, que o vosso caminho seja detalhado e mantendo-vos sobre alerta. Ó, vede, pois, que o vosso caminho seja detalhado e mantendo-vos sob alerta, não procedendo como os insensatos, mas como os sábios. Shaul está dizendo assim, olha, não seja como aquela pessoa que é difícil de compreender, sabe? Que ela é resistente, que ela acha que não, ela não se dá o trabalho nem de estudar, ela não se dá o trabalho de examinar verdadeiramente as escrituras, porque ela acha que sabe tanto, que ela não sabe reconhecer que ela precisa aprender mais, que ela precisa diminuir, que ela precisa voltar. Não. O ego é muito grande e não deixa ela enxergar que ela ou ele, né, em forma unissex aí, tem que reconhecer que é a verdade, o nome de Yah e de Yahshua. Não seja como essas pessoas eloquentes, insensatas, elas não têm base, elas nem vão buscar e elas dizem que é mentira, que é engano, que é seita. Então, não seja como essas pessoas, não. Fique sobre alerta, mas sejam sábias, não seja como as insensatos. Os insensatos, uma pessoa difícil de compreender, difícil de aceitar a verdade, porque ela fica impregnada naquela idolatria, naquela tradição. Não porque foi minha mãe que me ensinou assim, não foi porque minha tataraneta, minha tataravó, meu cachorro, meu gato me mostrou isso. Ela não larga para nada, ela fica ali, ó, colada, que nem aquela cola super bond. É isso que o Shaul está dizendo. Não seja assim não, seja como um sábio, tirando proveito do tempo e aproveitando a oportunidade que vos é concedida, porque os dias são maus. Olha para isso, minha gente. E Aldins, no 16, Shaul adverte. No 15 ele fala, não seja como os insensatos, mas sejam sábios. Por quê? Por que os sábios? Porque eles tiram proveito daqueles que ele ouve. É a oportunidade que você está tendo agora de aprender o nome Yah e Yahshua, certo? É a verdade que por muito tempo foi ocultada, tá certo? E você tá tendo, e os dias são maus e vai piorar cada dia mais. E se você não acordar, não despertar, você vai ficar para trás. Então ele diz, tirando proveito, os sábios fazem o quê? Tirando proveito do tempo e aproveitando a oportunidade que vos é concedida, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, aquelas pessoas que difícil quer receber a verdade, de compreender, mas compreender qual é a vontade de Yah. Por isso, o Shaul está dizendo aqui, olha, compreendei qual é a vontade de Yah. E qual é a vontade de Yah? É as instruções de Yah, é o ensino de Yah, é crer que o filho dele veio à terra homem, não tem essa coisa de 100% criador e 100% homem, não, ele veio 100% homem, ele sofreu, ele chorou, ele vivenciou tudo como um homem, crer que Yah não é 3, Yah é 1, que lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim, ouve, ó Israel, Yah é 1, Yah não é 3, e nos ensinaram que nosso Criador é 3 em 1, nessa trindade que não existe,
tá certo? As próprias escrituras. Ah, Fernanda, você está falando isso porque você acha que não existe? Não, porque não tem respaldo bíblico nas escrituras que nos comprove que o Pai é três. Se ele mesmo falou que ele é um. Ele mesmo falou que ele é um. Ouve, ó Shahal, e ao teu Criador é um. Ele não é três. Porque ninguém pode dividir o ser da sua própria pessoa. Faça uma reflexão agora. Você que está me ouvindo, eu posso retirar você e a sua alma e dividir ela? São duas pessoas distintas? Ou é uma pessoa só? Então, infelizmente, nos ensinaram que o nosso Criador é três em um. E não é isso. Existe o Pai, Yahweh dos exércitos, Criador, que fez o céu, a terra e a fonte das águas. E existe o seu Filho, Yahshua, que hoje está exaltado e está à direita do Pai. E existe o próprio Ruach, a própria presença de Yahweh. É o nosso Consolador, é aquele que está conosco. Por quê? Porque o Pai é que salva por intermédio de quem? De Yahshua, o seu Filho. E aí ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e que só existe um nome, tá certo? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yahshua é soberano, que Yahweh exaltou. Então você tem que entender, abrir os teus olhos, pedir a Ele para que você possa compreender, tá certo? Não resista à verdade. Não fica batendo cabeça, não seja ignorante, não seja insensato. É isso que Shaul está dizendo. Mas compreender a vontade, qual é a vontade de Yahweh. Entendeu? Fazer aquilo que Yahweh quer, não aquilo que o seu corpo quer, a sua carne quer. É matar verdadeiramente todos os dias a sua carne. Não é fácil não. É fácil, Aldir? Não, não é fácil não. Mas Ele nos dá sabedoria, Ele fortalece o nosso ser, a nossa alma, para que a gente possa permanecer firme. Porque os dias são maus e a tendência é piorar. Então, se você estiver firmado como o monte de Sião, na rocha inabalável, não terá dano algum. Entendeu? 18. E não vos embebedeis com vinho, no qual há excesso. Olha, e não exagera no vinho, não entre na vinhaiada, não beba. No qual há excesso, mas estejam cheios do ruach. E não vos embebedeis com vinho, no qual há excesso, mas estejais cheios do ruach, ou seja, cheio da presença. Ele quer dizer, olha, cada vez que você busca mais, você fica cheio do ruach. Cada vez que você ora mais, você fica cheio do ruach. Cada vez que você clama, que você adora Yahweh, porque somente o Pai quer, que merece toda adoração, que pode ser adorado. O Filho recebe honra, mas adoração somente ao Pai. Então, você fica cheio do ruach. O ruach é o quê? A presença do Pai sobre a tua vida. Falando entre vós mesmo, com sopro, com cânticos, com orações, desculpas, com canções, com cânticos e louvores, ao Roshim, cantando e fazendo louvores do vosso coração ao soberano Yahweh. Olha para isso, que lindeza. Dando sempre, olha isso, versículo 20, para encerrar. Dando sempre adoração por todas as coisas ao Pai. Ao Pai é uma pessoa no nome de nosso soberano Yahshua Mashiach. Olha para isso. Nós encerramos no versículo 20 que
Shaul diz, dando sempre adoração, gratidão, engrandecendo por todas as coisas ao Pai. Ao Pai, ao Pai. Não está dizendo aqui aos três. Não está dizendo aqui ao Filho. Não está dizendo aqui ao Ruach. Está dizendo aqui, dando sempre adoração por todas as coisas ao Pai e no nome, dando adoração ao Pai, no nome do nosso soberano Yahushua Mashiach. Mas claro que isso, só 2 disso. Então, em Aldins, adoração só é dada ao Pai, mas em nome de quem? Daquele que veio à terra, nosso irmão, nosso pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que morreu pelos nossos pecados, para que hoje tivéssemos comunhão com o Pai. Então, se ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos comunhão com o Pai, ele não pode ser a mesma pessoa. Ou ele é o Pai ou ele é o Filho. Ele não pode ser 3 em 1. E eu já expliquei para vocês que vocês não podem separar a sua alma, o seu ser, de você mesmo. Você bota a sua alma, o seu ser de um lado e você, para ver se vai funcionar. Não vai. Entendeu? Bem assim é o que tentaram fazer com o nosso Criador. Colocaram uma terceira pessoa como se existisse, e não existe terceira pessoa. É o Pai e o Filho, e o próprio Ruach, a própria presença, aquele Consolador que Yahushua disse que ficaria conosco. Então, adoração somente a Yahu, em nome de Yahushua. E é isso que a gente encerra agora, agradecendo a Yahu por mais uma oportunidade, né? Fica na Shalaim. Shalaim é na salvação perfeita, é um comprimento. Em vez de você dar paz de Yahushua, ou paz do Senhor, que está significando paz a Baal, você se cumprimenta Shalaim, que significa no hebraico salvação perfeita, é o cumprimento, tá certo? Fica na Shalaim de Yahu, ou seja, na salvação de Yahu, em nome de Yahushua, o nosso Messias, o nosso enviado, assim seja. Até a próxima, tchau!